porque é uma coisa que não é prática e não é uma coisa normal no teu dia a dia, temos que Sim. suplementar, principalmente quem está no mundo mais cognitivo, ou seja, passas muito tempo ao computador, tens que aprender rápido, tens que jogar muito, tens que pôr volume, jogas vários torneios ao mesmo tempo, e o facto de existir alguns déficits nutricionais pode fazer com que aumente o estado de ansiedade, obviamente tenhas mais cansaço cognitivo, e isso também te afeta no sono, está bem? Então a primeira coisa que eu te aconselhava a fazer era um multivitamínico e um ômega 3, está bem? E quando eu digo Uhum. ômega 3, digo porque é o principal nutriente que alimenta o cérebro, está bem? E no jogador de póquer é Hum. aquele alimento premium que nós devemos fazer. Não existindo peixe 3 vezes na semana, que também já percebi que não existe, tens mesmo que suplementar com ômega 3, está bem? Então Entendi. isto era a minha dica, multivitamínico mais ômega 3. Pronto, Uhum. seguidamente, a questão do sono, nós vamos tentar, obviamente, otimizá-la, uh, mas também acho que faça muito sentido tu iniciares o magnésio, ok? Eu não estou nesta fase a dar-te só o conjunto de suplementos, eu acho que é aquilo que tu precisas, tendo em conta o estilo de vida que tu me passaste, e agora vamos começar a trabalhar a parte da alimentação. Mas o magnésio é muito importante no jogador de póquer, é um suplemento também ele natural, mas é muito importante no jogador de póquer porque ele ajuda-te a reduzir a excitabilidade dos neurónios, ou seja, basicamente ele relaxa-te e ajuda-te na indução do sono. O facto de tu acordares durante a noite é sinal de alguma coisa. Não é normal o corpo acordar durante a noite, ok? Ou Uhum. seja, se ele te está a dar um sinal de alerta, é porque está com falência de alguma coisa. Pode ser um sinal de fome, que espero que não seja, pode ser um sinal de uma quebra de açúcar, pode acontecer pelo facto de comer muitos hidratos de carbono durante a noite, pode acontecer derivado de um padrão de ansiedade ou do facto de tu estás tão excitado ao nível cognitivo que não consegues estar muito tempo em sono REM, ou seja, não consegues dormir em sono profundo, e tudo pode estar interligado. Por isso o magnésio ele vai-te ajudar a acalmar, ok? Tem esse efeito calmante, de forma natural, Uhum. Sim. está bem? Pronto, isto são os 3 suplementos master que eu gostava que tu iniciasses, ok? Obviamente que tudo isto funciona quando o estilo de vida é saudável. Ou seja, a prática da atividade física, ela é muito importante porque o teu trabalho é muito sedentário, não é? Passas muito tempo Uhum. sentada à frente do computador. Pronto, era muito importante que o teu primeiro estímulo da manhã fosse um estímulo saudável, fosse um estímulo de atividade física, ok? Uhum. Se tu conseguires incluir ali às 5 da manhã, 5 e meia, 40 minutos, chega 40 minutos por dia de academia, ou se não for academia, uma caminhada ao ar livre, o estar em casa, fazer algum tipo de atividade. Era muito importante que tu encarasses o teu dia com uma rotina fixa. E a rotina passa por, ok, eu acordo, tomo a minha suplementação, faço o meu café da manhã, vou ao ginásio, à academia, neste caso, venho e vou grindar, portanto, começasse a ter um esquema e tu tens que definir esse teu esquema, Sim. Uhum. ok? Pronto. No Tá. plano alimentar que eu te vou enviar, nesse plano alimentar, eu vou com um esquema definido, ou seja, o esquema vai ser, vais à academia em jejum, não tomas café da manhã, fazes a tua suplementação, não tomas café da manhã, e o café da manhã no pós-academia, Tá. que pode ser academia ou pode ser um outro tipo de atividade física qualquer, está bem? Uhum. Pronto. Uhum. Mudar este dia a dia, porque isto é, vamos ver, arroz, feijão, pão de manhã, pão à tarde, pão a meio da manhã, fruta, isto é tudo hidratos. Hidratos, 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 Uhum. hidratos. Não há muita fibra, a proteína existe, que é no frango, alguma no feijão, mas não é tão interessante, alguma no ovo, mas o ovo é frito, portanto, não existe aqui um esquema alimentar muito inteligente, principalmente numa pessoa que passa, cujo órgão que mais funciona é este, está Sim. bem? Portanto, Aham. temos que o alimentar de forma um bocadinho melhor. E a minha sugestão vai passar por café da manhã, o café com o adoçante, tudo ótimo, podes manter. Este pão podes manter. Temos que mudar o tipo de farinha do pão, está bem? Não pode ser um trigo branco, não pode ser um pão com um índice glicémico alto, porque isto o que vai fazer é que vai estar sempre durante o dia cheio de fome, está bem? Então nós temos que alimentar o cérebro com fibras e vamos ter que mudar este pão. Eu vou-te enviar isto tudo escrito, ok? Mas Uhum. vamos mudar este pão de centeio, um pão de alfarroba, um pão integral, um pão de sementes, algum pão com um perfil mais interessante
Estes ovos, tu não precisas de 3 ovos de manhã, está bem? Não Uhum. precisas de tanta gema de manhã. Portanto, aqui o ideal será passares para 2 ovos. E estes ovos, vamos mudar as gorduras de casa, está bem? Que é sempre azeite. Hum. Gostas? Sim, sim. Isso não é difícil. Isso Uhum. não é nada difícil, está bem? Até aqui, tens É, alguma dúvida? na prática, assim, qual que seria, assim, a diferença, assim, do azeite, assim, pra margarina ali, né, pra manteiga? Imensa! Quando tu submetes uma gordura à temperatura, acima de 180 graus, basicamente o que acontece àquelas moléculas de gordura é que umas saturam e outras não saturam. A saturação da margarina e da manteiga é muito rápida, ou seja, não, são gorduras que não se devem aquecer, tá bem? São gorduras que a partir dos 180 graus elas modificam-se e nas Hum. artérias elas ficam presas porque elas acabam por criar ácidos gordos, que são chamados ácidos gordos saturados, que eles têm um papel de enrijar, ok? Porque é uma gordura que o corpo não consegue expelir, daí existir o Hum. colesterol, daí existir a arteriosclerose, ou seja, tudo o que sejam gorduras que vão ficar presas às artérias, também são gorduras Entendi. saturadas. O azeite é uma gordura que tu podes aquecer até aos 300 graus. O azeite não Hum. modifica. A gordura mais estável que tu tens para consumo humano é o azeite. O azeite, o corpo tem uma capacidade muito grande de fazer a sua digestão, está bem? E de cortar as moléculas e excretar pela urina. Tudo o que seja manteigas, margarinas, o óleo de coco mais ou menos até tolera ali até aos 100, 190, não muito mais do que isso. São gorduras que têm que ser usadas em frio, ok? Não podem ser Hum. sobreaquecidas, Entendi, entendi. Legal. está bem? Uhum. Retirar isso. Dieta, porque isso é para ficares hipercolesterolémico, está bem? Retirar isso. Uhum. E no Brasil é muito comum vocês utilizarem a manteiga e a margarina como uma forma de cozinhar a comida, mas é muito prejudicial à saúde, está bem? Por isso, se preferires, sempre o azeite, um óleo de canola também, um óleo de amêndoa, mas o ideal é mesmo o azeite virgem, está bem? Pronto, Tá. dois É. ovos, É dois que. ovinhos. Não, pode falar, pode falar. Diz tu. Não, é porque geralmente assim eu olhava muito assim para a parte do macronutriente assim, né? Tipo, eu nunca tinha olhado assim para esse ponto assim, né? Daí eu olhava, ah, não, tipo, o azeite é, sei lá, R$ 40, a margarina é, é 8, sabe? Tipo, então, se eu usar na mesma quantidade, vai ter o mesmo resultado, assim, ou próximo, né? Tipo, então não tinha olhado por essa ótica, assim, né? É, Sim, mas a ideia é tu usares uma colher de sopa de azeite. Ou seja, uma colher de sopa, estamos a falar de um fio de azeite, até com um guardanapo tu consegues juntar a frigideira ou a acertar, não sei que termo é que vocês usam. Hum, ou seja, dura-te muito tempo, ok? Porque é um fio de azeite. A uhum, margarina tem uma desvantagem e a manteiga, que normalmente elas têm sal adicionado, ou seja, palativamente ela também te vai dar outro gosto e acabas por usar uma quantidade sempre muito superior àquela que sim. usarias se forem. O azeite Hum, é uma gordura cardiovascular protetora, ok? É das melhores gorduras que tu podes fazer. legal. Meio da manhã, 9 horas, vamos comer. Esquece o pão, ok? O pão Uhum, já foi de manhã, comeste o teu pão com ovo, vamos esquecer o pão. Não há pão no meio da manhã. Aqui tens que dar lugar às fibras. É fruta. Eu quero que comas uma a duas peças de fruta e combines ou com uma whey, ou com uma proteína de iogurte, ou com um copo de leite, ou com um queijo. Alguma coisa que seja prática de tu fazeres a meio da manhã. uhum. E tu gostas de iogurtes? Eu não costumo comprar não, mas pode ser, pode ser. Geralmente eu compro Imagina, um mais iogurte, queijo, assim, queijo é mais comum, assim, para mim, vamos dizer. queijo é que tu costumas comer? É, queijo branco, assim mesmo, tipo, queijo de Minas, assim, sabe? É, Oh, pode ser. Podemos fazer, mas tu consegues comer só o queijo com fruta, ou seja, não teres o queijo no pão? sim, consigo, consigo.
Ótimo. Pronto, 2 fatias de queijo Minas, está ótimo. Vamos só olhar para a embalagem e ver se é um queijo magro, porque existe um queijo light, existe um queijo normal, portanto vamos tentar com que ele tenha menos Hum, gordura possível. Depois manda-me uma tá, fotografia do que fez em casa e tá. vamos combinar lá fruta, uma fruta com casca, uma maçã, uma pera, pode ser meia manga, meio mamão, 100 gramas, cada dia à volta mais ou menos das 120 gramas de fruta, Uhum, está bem? Tu costumas certo. comer nozes, avelãs, cajus, é uma coisa que tu gostas? Não entendi. Nozes, avelãs, cajus, gostas ou não? Não costumo comer, não. Não? Não. Pronto, ok. É isso. Esta primeira consulta ainda é muito primordial. Nós depois vamos Sim. melhorar isto ao Tá, longo do caminhar. Pronto, tá. nesta fase é suplementação, rotina, ok? Rotina fixa, Uhum, fazer sempre os mesmos horários, isso é muito importante porque o corpo gosta de previsibilidade, ou seja, ele sim. gosta de acordar à mesma hora, dormir à mesma hora, comer à mesma hora, o corpo funciona muito bem quando já sabe o que contar, não é? Então, isso é a Uhum, primeira etapa desta consulta. E a alimentação, tentar limá-la dentro daquilo que tu já fazes sem te custar muito. E depois, nas próximas consultas, vamos adaptando, está bem? tá, Pronto, isto é uma perfeito. ideia. No almoço, está tudo bem comeres o frango, o feijão, o arroz. Vamos só olhar para o esquema de um prato, ok? Ou seja, se o teu prato for redondinho, vamos tentar dividi-lo a meio. 50% do teu prato eu quero que seja só frango, está bem? Sem Uhum, pele. E depois a outra metade do prato é 25% para o arroz, 25% para o feijão. Ou seja, eu não quero 50% de frango e 50% de arroz e os outros 50% de feijão em cima. uhum, Tipo a fazer montanha. Não é o sim. objetivo, ok? Uhum, entendi. Tá. É, depois tu misturas, obviamente, o arroz com o feijão, mas eu quero que tu dês lugar dentro do prato, de cada espaço que o prato tenha, eu quero que dês lugar ao feijão, ao arroz, à proteína. Não é proteína, feijão e arroz por cima. Ou arroz e feijão Sim. por cima. Está bem? Tá, tá. Ok? Vamos 25, 25, 50. É este esquema. Uhum, Está bem? Não há tá. refrigerante. Se o refrigerante é um refrigerante zero, ok? E é uma coisa que podes fazer 2 vezes na semana, mas vamos tentar com que água, espremas uns limões, umas laranjas, uma laranjada, uma limonada sem açúcar, podes até pôr umas gotinhas de stevia ou de adoçante que tu usas, mas hidratar, tá bem? Vamos dar Tá. foco aí. À tarde vais lanchar, obviamente, com o teu filhote, aquilo que já é habitual. Uhum. Vamos, por exemplo, uma tapioca, não é uma coisa que tu consigas comer aqui à tarde com ele? Uma Sim, tapioca? sim, sim. Ó, Uhum. então vamos mudar, vamos tentar o pão só de manhã, ok? Pão de Tá. manhã. A meio de manhã vamos substituir para o queijo Minas com fruta. E à tarde, com o teu filhote, vamos tentar fazer uma tapioca. Esta tapioca também não há margarinas, se só existir uma fonte de gordura, já sabes que agora vai sempre ser o azeite, Uhum. mas vamos tentar com que tu aqui faças 2 colheres de sopa de tapioca, ou pode ser crepioca, está bem? Tapioca com um ovo, mas eu aqui só quero que uses um ovo, está bem? Podes usar um Hum. ovo e um queijo. Um ovo e uma fatia de queijo, ok? Aqui, o que é que eu Uhum. quero que tu faças? Uma fibra, novamente fruta. Ou seja, tu vais comer mais do que o que já comias, mas eu Sim, quero é que nutricionalmente seja muito mais saudável, está bem? sim, sim. Esta tapioca, um ovo, uma fatia de queijo e uma peça de fruta, Uhum. está bem? Tá. Jante, aqui é que a coisa vai tremer um bocado. Tu vais dormir passado mais ou menos 1 hora e meia da tua janta. Aqui o hidrato de carbono tem que ser uma coisa muito mais controlada, está bem? Porque o facto de se calhar estás a comer muito à noite pode estar a interferir muito com o sono, ok? Uhum. Por isso eu gostava que a quantidade, eu não te vou definir, eu quero é que tu só tenhas uma noção visual daquilo que tu comes ao almoço ser sempre superior ao que tu comes na janta. A janta tem sempre que ser inferior. Se houver fome, vais buscar uma peça de fruta, comes uma gelatina, comes mais qualquer coisa, mas se existir fome à noite, eu prefiro que tu repitas o frango, ou o porco, ou a vaca, ou o que vocês comerem ou que tu comeres de proteína na janta,
mas nunca repetir o arroz ou o feijão. O arroz ou o feijão eu gostava que ocupasse apenas 25% do teu prato, fosse uma quantidade mais pequenina, não Uhum. é? Tá. Hum, mais prioridade à proteína. Isto se calhar vai-te custar numa fase inicial, mas eu gostava que tu, pelo menos visualmente, conseguisses ter o cuidado de reduzir na janta, principalmente o carboidrato, Tá. Entendi. tá bem? Porque ele é inimigo do sono. Entendi. Por aqui, diminuir carboidrato. Aqui, o que tu podes fazer, eu até preferia que tu à noite fizesse antes uma batata doce, ou uma batata inglesa, uma abobrinha, até preferia que à noite optasse e não tanto o arroz com feijão. Deixasses Uhum. mais o arroz com feijão para a hora do almoço e na janta optasses mais por batata, está bem? Porque o índice Uhum. glicémico é menor, mais Tá. interessante, Tá. está bem? E Pronto, frango o mantém a magnésio é para quantidade. O frango mantém a quantidade do almoço, não? e se tiveres fome, repetes. Só proteína, não repetes o carboidrato. Uhum. Tá. Não é? O que eu quero que tu restringas mais à noite é mesmo o carboidrato. Uhum. Ok? Eu vou descrever isto tudo. Ao nível de suplementos, eu quero que o magnésio tu tomes antes de ir dormir, está bem? Com água. Vão ser 2 cápsulas de magnésio, ok? Antes de deitar, tomas o magnésio. Depois, o ômega 3 e o multivitamínico. O ômega 3, desculpa, vais fazer ao almoço e o multivitamínico vais fazer no café da manhã. Tá. Isto tudo aliado à atividade física. Todos os dias de manhã, uma caminhada, uma corrida, ir à academia puxar um bocadinho de ferro, tornar-te mais saudável. Uhum. É possível, Ellen? Sim, total. Dúvidas? Hum, não, acho que tá tranquilo, assim. Vamos ver agora na prática agora como que vai ser, mas acho que tá de boa. É, acho que vou ver se eu consigo hoje no mercado já comprar as coisas e talvez acho que como você não passou assim nada assim de acho que legumes assim, tirando a parte da batata assim, abobrinha e tal, acho que vai ser tranquilo ali. Acho que se tivesse que meter um monte de legumes e verduras no almoço, acho que talvez ia ficar um pouco mais difícil, mas. Não é para começares a comer outras coisas. Nesta Uhum, consulta, eu quero que tu te foques na rotina, horas, está bem? Rotina, teres tudo direitinho. Quero que te foques nos suplementos que tens de começar a tomar e quero que te foques nestas pequenas soluções que eu te dei nas refeições que tu já fazes. Não muito diferente do que tu já comes, mas com muito mais inteligência alimentar, ok? Se tu uhum. cumprires isto tudo bem até ao dia 6 de fevereiro, que é quando nós vamos marcar a nossa próxima consulta, no dia 6 de fevereiro nós vamos fazer adaptações à dieta, Tá, tá, está bem? perfeito. Tá ótimo. Pronto. Dia 6 de fevereiro, às 11 aqui, são Às 8 11, aí. às 11 isso, 8 horas. Dá para ser? Pode ser. Ou preferes às 9 daí? Segunda-feira você não tem horário nenhum dia da semana, né? Eh, à sexta não podes? É, Posso no sexta, dia 10? dia 10? Amanhã é uma terça, Ah, terça-feira. Hum, ao meio-dia cá. eu acho Meio-dia que cá, deve ser melhor, eu acho, na terça-feira do que na sexta ali. Acho que deve ser melhor. pronto. Dia 10. É no dia 10, ao meio-dia. Dia 10 meio-dia, né? Uhum. Tá. Pronto, eu já te Meio-dia, enviei, meio-dia daí, né? Ou meio-dia aqui. são 9 horas aí. Tá. Eu vou te enviar isto depois tu podes corte, está bem? Uhum, tá bom, perfeito. Depois manda-me só uma fotografia do teu queijo de Minas que tens em casa, só para eu ver como é que é o queijo, Tá bom, está bem? perfeito. O que vais tendo, tens o meu contacto no Discord, o Wellington. Consegues-me Não adicionar tenho. no Discord? Ah, pode falar. Olha, a ver, Fabiana Teixeira, tudo junto.
Fabiana Teixeira. Ai, não. Deve ser Fabiana com F maiúsculo, Teixeira com T maiúsculo, e Tá. depois deves ter que procurar underscore não, cardinal 9850. É o hashtag, né? Uhum. 980. 9850. 9850. Acho que Ok, foi. pronto, já está aqui. Ah, Ok. perfeito. Deixa-me por aqui no Discord o queijo, está bem? Para eu dar uma vista de olhos. Ah, agora eu não tenho ele aqui em casa aqui, mas assim que eu tiver, daí eu te mando. E se quando tiver em casa, tu Uhum. mandas-me, está bem? E eu vou deixar Tá. o plano, depois aqui no Discord também para tu dares uma leitura. E no dia 10 de fevereiro voltamos a conversar um bocadinho. Espero que já tenhas conseguido colocar em prática estes conceitos que eu te dei. Tá bom, perfeito. Tá, Léo? Obrigado, viu, Fabiana? Um Bom ótimo dia. 2020 em breve. Pra Obrigada, você Léo. também. Tchau, tchau.